Os democratas denunciam o presidente Donald Trump por abuso de poder e obstrução do Congresso. Os líderes do Partido Democrata na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos formalizaram hoje duas acusações contra o presidente Donald Trump num processo de impeachment por ignorar e ferir os interesses da nação. A denúncia tem 9 páginas, acusa Trump de corrupção ao pedir ao governo da Ucrânia que iniciasse investigações para atingir adversários políticos, especialmente o ex-vice-presidente Joe Biden, favorito no momento para ser o candidato da oposição na eleição presidencial de novembro do ano que vem. Para pressionar o novo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, Trump usou 2 instrumentos de poder como presidente dos Estados Unidos. Segurou uma ajuda militar de 391 milhões de dólares, mais de 1 bilhão 621 milhões de reais, e barganhou uma visita oficial de Zelensky à Casa Branca. Em tudo isto, diz a denúncia, o presidente Trump abusou dos poderes da presidência, ignorando e ferindo a segurança nacional e outros interesses vitais para obter benefício político pessoal impróprio. Ele também traiu a nação ao aliciar uma potência estrangeira a corromper eleições democráticas. Em 25 de julho, Trump pediu um favor a Zelensky em conversa telefônica, o que levou um agente secreto com acesso ao conteúdo a denunciar a seus superiores nos serviços de inteligência que o presidente havia feito algo impróprio e lesivo à segurança nacional dos Estados Unidos. Quando o alerta sobre o comportamento impróprio do presidente foi revelado, em 13 de setembro, o presidente ucraniano tinha uma entrevista marcada com o jornalista Fareed Zakaria, da rede CNN, para anunciar o início das investigações pedidas por Trump. A Casa Branca divulgou uma transcrição da conversa que Trump descreveu como perfeita e absolutamente normal, mas o pedido de ajuda é claro. O presidente e aliados disseram que tem interesse no possível envolvimento de corrupção de Hunter Biden, filho de Joe Biden, que foi diretor de uma companhia de gás ucraniana. Mas Trump nunca se preocupou com a corrupção em outros países onde é amigo dos ditadores, como a China, a Rússia, a Turquia e a Arábia Saudita, entre tantos outros. Quando o processo chegar ao Senado, onde o Partido Republicano tem maioria, certamente haverá duros ataques a Biden e ao filho. A segunda acusação de obstrução do Congresso é resultado da decisão da Casa Branca de não colaborar de modo algum com a comissão de inquérito da Câmara, dominada pela oposição, num desafio sem precedentes, categórico e indiscriminado, ao recorrer à Justiça para não entregar documentos e impedir depoimentos de funcionários do Executivo. Na história da República, afirma a denúncia, nenhum presidente jamais havia ordenado um desafio total e completo a um inquérito de impeachment, nem visado obstruir e impedir tão amplamente a capacidade da Câmara de investigar altos crimes e contravenções. Não houve nenhuma acusação de obstrução de justiça com base no relatório Mueller. O procurador especial Robert Mueller concluiu que a Rússia interferiu indevidamente nas eleições americanas de 2016 para ajudar Donald Trump, mas não encontrou provas de conluio da campanha com o Kremlin. Ainda assim, apontou 10 casos de obstrução de justiça de Trump, como a demissão do então diretor-geral do FBI, a Polícia Federal Americana, James Comey, por não ter parado as investigações sobre a Rússia. Antes do Natal, o plenário da Câmara dos Representantes, onde os democratas têm maioria, deve aprovar a denúncia contra o presidente no processo de impeachment, o que nos Estados Unidos exige maioria simples e não 2/3, como aqui no Brasil. Ao contrário também do que acontece no Brasil, o presidente dos Estados Unidos não é afastado durante o julgamento no Senado. Como a condenação do presidente exige a maioria de 2/3 dos senadores e o Partido Republicano tem maioria, é preciso que pelo menos 20 senadores republicanos e todos os democratas condenem Trump para o presidente ser afastado. Isto é altamente improvável no momento, porque o presidente tem o apoio de 90% do eleitorado republicano, o mesmo de quem os senadores republicanos dependem para suas reeleições. A batalha do impeachment faz do Congresso dos Estados Unidos mais uma arena da disputa eleitoral. Nunca um presidente dos Estados Unidos foi afastado num processo de impeachment. Em 1868, faltou apenas um voto para derrubar Andrew Johnson por corrupção e abuso de poder. Em 1974, Richard Nixon renunciou ao perder o apoio da bancada republicana no Senado por obstrução de justiça no escândalo de Watergate.
Em 1998, Bill Clinton foi absolvido no Senado das acusações de perjúrio, que é mentir sobre o juramento, e obstrução de justiça. Agora, a presidente da Câmara, a deputada democrata Nancy Pelosi, relutou em iniciar um processo de impeachment com base no relatório Miller. A tentativa de aliciar outro país para corromper o processo eleitoral foi considerado um limite intransponível e uma clara violação do juramento de posse de Trump. É isso que as transmissões pela televisão e as reações nas redes sociais tentam fazer: convencer o eleitorado independente ou de que Trump é um presidente sem limites, com pretensões a rei, que não respeita a lei, ou de que Trump é uma vítima de adversários políticos incomodados com seu sucesso eleitoral. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.